AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de SCAD Agro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre com os meus parceiros aqui da SCAD Agro. E dessa vez, diferente, estamos aqui na AgriShow, gravando direto do stand da Piscin, que gentilmente cedeu esse espaço aqui pra gente poder gerar conteúdo bacana para você que está aí ouvindo ou que está assistindo. E como você bem sabe, aqui no Gestão Rural, nossa ideia é compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E neste episódio estamos aqui com Ivana Mank. Falei certo, né? Falou certo, Paulo. Que é CEO da Farmbox. Seja muito bem-vinda aqui pro Gestão Rural. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Com os amigos aí da SCAD também, amigos de longa data. E dentro da AgriShow, né? Então acho que pra gente é um momento bem especial para estar falando de gestão rural, porque a gente está aqui nessa feira que é super importante para esse setor. Vou te corrigir um pouquinho, não sou o CEO da Farmbox. Não deu certo. Não deu certo, mas assim, tenho muito orgulho de fazer parte da nossa trajetória há muitos anos, né, como cofundadora também, e faço representação da área comercial, pós-venda e marketing. Ah, bom demais. Por isso que tá nós dois do lado de cá. Exato. Ah, entendi. Estamos aqui do lado... Os CEOs ficam aí. Exato, a gente... Ele é o CEO de verdade, eu sou o CEO de uma coisa, de eu mesmo. Mas vai, né? E eu que não mandei em mim. Mas vai, né? Aí é mais difícil, né? É mais complicado. Ivana, pra gente começar essa resenha aqui, acho que é muito legal se você pudesse contar um pouquinho da sua história aí pra gente. Claro. Então, eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, Pelotas, Rio Grande do Sul. Na época, né, comecei a trabalhar com tecnologia e muito recente conheci a Checkplant, que é a empresa que fundou o Farmbox, né? Então, sou uma das cofundadoras. A gente trabalha há mais de 20 anos com agricultura digital. E quando nós comecei um pouco mais na área técnica, mas já migrei, né, para a área comercial, digamos assim, né? Porque eu comecei como suporte técnico, daí fazia as implantações dos sistemas, atendia cliente, tal. Gostava muito da parte de comunicação, de estar em relacionamento com o campo. Me apaixonei, né, pelo agronegócio, me apaixonei pela agronomia e brinco assim, né, que se eu não tivesse feito análise de sistemas e entrado no mundo do agro, eu não saberia o quanto eu estaria perdendo, assim, porque é um mundo encantador. A gente é muito lá na Farmbox apaixonado também pelos nossos clientes, pelos desafios que eles enfrentam. Então foi um caminho muito bacana até aqui. Comecei como suporte técnico, depois assumi a parte de Customer Success da empresa, ajudei a implementar isso. A gente fazia do sucesso do cliente quando nem se falava, né, em sucesso do cliente. Hoje esse termo é super utilizado. Então sempre em contato muito com o cliente. E aí, de certa forma, né, a gente, naquela época éramos poucos, então a gente tinha que fazer de tudo. Então também fazia a área comercial, ajudava na parte de abertura de negócios, de abertura de mercado. Comecei a entender um pouco mais de produto em si para a área rural também. E aí fui me desenvolvendo, fui aprendendo muito. Ralei muito também, né? Comeu um capinzinho. Muito, porque a gente aprende errando normal. também, né? E desde sempre nós éramos sediados no Rio Grande do Sul, mas atendíamos todo o Brasil. Então a gente sabe, né, também as questões de dificuldade em termos de logística. O nosso país é um país muito extenso, né? O produtor de soja do Rio Grande do Sul não é o mesmo produtor de soja lá do Mato Grosso, lá da Bahia. Então assim, a gente de fato, né, já aprendeu muito com tudo que a gente foi passando. E eu comecei a trabalhar com agricultura digital quando a gente não tinha nem smartphone, né? Então, assim, realmente é uma revolução que a gente viveu nos últimos 20 anos. Desses 20 anos de empresa, eu tô há 18. Então, assim, acompanhei toda essa transição e a revolução que a gente teve aqui no Brasil quando se fala de agricultura digital, né? Hoje, eu assumo a área comercial e de pós-venda, marketing também, dou um espetáculo lá em RH, produto, porque comercial gosta disso, né, Gabriel? Adoro. Mas fico na frente dessa área mesmo, assim. E a minha trajetória é
no braço, digamos assim. Fui aprendendo e me desenvolvendo com a experiência do dia a dia mesmo. Claro, depois tu vai estudando, tu vai te aprimorando, tu vai tentando trazer conhecimento. Mas eu digo assim, o meu chão foi junto com o produtor mesmo, assim, dentro de fazenda. Então, viajei muito, estive muito dentro de diversas fazendas do Brasil, assim, em todas as áreas. E aí que eu aprendi, assim, se tem lugar pra gente aprender sobre gestão rural, é dentro de fazenda, né? Sim. Os produtores nos ensinam muito, eles sabem muito, e eu sou fãzaça, assim, dessa área. E tu vê que, será que, agora me chamou atenção, será que é um padrão isso? Porque eu entrei na Scadiagro como suporte técnico, né? Aí depois eu fiz implantação, aí quis ser programador. Da onde que eu ia conseguir, né? Sentar e escrever 1000 linhas. Não tem como, eu não consigo, né? Tipo, não, agora tá mais propício pra tu ser agora tá melhor, porque daí tu conversa com a inteligência artificial e tal. Enlouquece a inteligência artificial. Mas foi a minha trajetória é exatamente igual a tua, cara. Será que é um padrão de gente do comercial? Então, eu acredito que quando a gente se apaixona pelo negócio, né, Gabriel, e quando a gente se entrega de verdade, começa a conhecer aquilo que a gente faz, eu acho que dá uma vontade grande de vender, porque a gente acredita no que a gente faz. Boa. E eu acho que não tem melhor do que isso, assim, vender algo que tu acredita que realmente faça a diferença. Então, a minha base sempre foi muito essa, assim. Mesmo quando eu não era do comercial, eu estava vendendo, porque a gente tá sempre vendendo, né? A gente tá vendendo uma ideia, a gente tá vendendo um sonho, a gente tá vendendo uma expectativa, de certa forma, também. Né? Então, assim, acho que é isso, assim, acho que a gente se apaixona por aquilo ali, a gente tem o ímpeto, né, principalmente o nosso perfil, assim, de querer levar isso para mais pessoas, de querer aumentar aquilo que a gente faz, de ter uma proporção diferente, assim. Então, acho que para mim sempre foi isso, sabe? Querer levar adiante aquilo que eu acredito que estava funcionando bem e ajudando tanta gente. Assim. Ô, Ivana, só eu não queria perder isso, porque é o seguinte, você falou uma coisa ali atrás, falou assim, cara, você é análise de sistemas e tudo mais, né? Você eu imagino que assim, comecei a trabalhar com super me apaixonei, né? É um processo, obviamente você foi trilhando ali, galgando. Mas existe algum momento assim que você falou assim, caramba, velho, isso aqui faz sentido e aquilo ali foi de fato uma virada de chave assim na sua cabeça? Então, quando eu comecei a trabalhar assim com a agricultura digital, que eu recém tinha me formado em análise de sistemas, né? E felizmente consegui juntar esses dois mundos. Eu lembro como se fosse hoje, vou citar o André aqui, né? Que o André que foi a pessoa que me recrutou na época, né? Nós começamos trabalhando com fruticultura. E fruticultura é um mundo, assim, muito extenso, extremamente tecnificado, mas naquela época não muito mecanizado, digamos, né? Era tudo muito manual. Foi aí que a gente entrou para tentar ajudar essa cadeia a se desenvolver. E eles eram sedentos por tecnologia, isso era muito legal, assim. E quando eu entrei na empresa, a gente trabalhava muito forte com fruticultura e, aliás, antes de entrar na minha entrevista, eu falei assim, André, e se a gente olhasse para soja, porque no Rio Grande do Sul era a minha realidade, arroz, soja, né? Era muito mais perto de mim. Não, o negócio agora é fruta, né? E aí ele brinca comigo, pô, tu já sabia que a gente ia pra soja, né? Então, assim, acho que a virada de chave foi quando eu conheci o Brasil em tantas dimensões, assim. Com 7, 8 meses de empresa, como suporte técnico, eu comecei a viajar para ajudar a implantar as nossas soluções, tá? E na época, eu me deparei com muitas realidades. Porque, pô, eu era do Rio Grande do Sul, tá? Eu conhecia o agro do Rio Grande do Sul. Eu conhecia o Brasil de turismo, né? Não conhecia o Brasil agro, digamos assim. Tu não vivia o Brasil, tu ias a lugares do Exato, Brasil. né? A minha realidade era lá no sul. Então lá a gente tinha, né? Sempre tivemos fortemente a cultura do arroz, soja e depois pequenos produtores da nossa região lá de hortifruti, tabaco e outras culturas. Então assim, aquilo era a minha realidade. Quando eu comecei... Realidade climática, cultural, tudo. Cultural. É isso aí. E assim, até de perfil de tamanho de produtor. Isso também, eu acho que também, é o maior, assim, tipo, meu Deus, velho. Exato. Quando eu caí em Luiz Eduardo, eu saí do Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo. Falei, nossa... Não tem nada a ver. É outra coisa, né, gente? E a velocidade em que a coisa acontece também, porque no sul, né, a gente é um pouco mais devagar, né, isso, assim, essa questão de safra atrás de safra e tal.
E eu acho que isso dá uma acelerada, assim, né? É porque tem a questão climática também, né, Jonas? E aí então, a assim, gente tá acostumado que, cara, Exato. não dá pra fazer mágica. É verão e é aquilo inverno. ali, É. verão e inverno, isso aí. Lá no sul é isso. Exato. E aí eu caí dentro da fruticultura a primeira vez, assim. E eu não sei se vocês conhecem um pouquinho ali do Vale do São Francisco, Petrolina, Conheço Juazeiro. Uhum. Gente, é um oásis da fruticultura, Sim. né? Falando de uva, manga, eles são os principais exportadores. E era, meu Deus, assim, né? No meio do nada, aquelas fazendas enormes, super tecnificadas. Para mim, aquilo foi um impacto, assim, gente, existe agricultura fora do Rio Grande do Sul. E aí, depois de lá, né, a gente trabalhou, eu ainda trabalhei muitos anos naquela região. Foi aí que depois a gente começou a conhecer mais a área de grãos. E lá por 2010, 2011, a gente conheceu o Luiz Eduardo Magalhães. Foi a mesma época que eu fui. eu Então, acho. e aí foi assim, 2009, né, 2010. as fazendas enormes, precisando muito de ajuda em muitos sentidos, mas os caras já extremamente evoluídos em muita coisa, assim. Aí Mato Grosso do Sul, Goiás, e aí vai, né? Aí é uma cachaça, né? Aí é uma cachaça. E aí tu quer beber dessa cachaça, Isso. porque tu vê muita oportunidade de ajudar gente que vira o Brasil, porque esses caras viram o Brasil. Né? Eu tenho muito orgulho do nosso agro, assim. Então dá muita vontade de ajudar. E aí foi virando, sabe? Mas eu acho que o maior impacto foi ali. Eu tava uns 10 meses na empresa, saí do Rio Grande do Sul para viajar. Meu Deus. Que já foi. Com É, que você se deparou, né? Eu quero isso, assim. Eu quero viver isso, assim. Legal. E aí eu tô falando como se fosse há 2, 3 anos atrás. Não, são uns 8 anos, né? E de lá pra cá muita coisa aconteceu e eu vivi, né, essa transformação junto, assim. Então acho que foi aí Top. que virou a chave, assim. Entendendo quanto que aquilo que tu tava levando realmente funcionava, assim, e dava resultado para aquele pessoal, né? Porque, como tu falou, acreditar naquilo que a gente tá fazendo. Mas acho que salta, assim, né? Quando funciona, né? E tu tava numa área de suporte e tal, que é quem acaba fazendo as coisas funcionarem, por melhor que tenha sido O feita a desenvolvimento, implantação, né? e tal, mas assim, a adoção da tecnologia e o cara começar a usar ali, depende do suporte ajudar mesmo, né? De Exato. entender o que tá dando errado. E eu acho que o Gabriel também foi isso, assim, eu me lembrando ele tá perguntando, né? Mas ao mesmo tempo eu fiz a minha retrospectiva também. E foi quando começou a sair da produção do Rio Grande do Sul para o resto do Brasil que entendeu, assim, essa grandeza, e aí a gente, né? e aí tu começa a trazer demanda, né? Hum. Tipo, tu chega Sim, lá, olha, sim, cara, sim. esses caras precisam disso aqui. Sim. Aí pronto, aí o caos, né? Porque daí, mas beleza, a história não é a minha, é a tua. Não, e o caos no sentido assim, né? Porque a gente vê que tem muita oportunidade. Sim. Isso. Oportunidade Sim, relevante e E de ajudar. e de ajudar. Grande. Então, assim, quanto tempo que a SCAD tem? A SCAD Agro faz 40 anos o ano que vem. A A SCAD, SCAD, porque tem a SCAD e a SCAD Agro. Sim, Mas mas- a SCAD Agro que a gente Uhum. verticalizou no agro 2007. 2006, É 2007. muito parecido conosco, assim, né? Então, assim, vocês também são daquela época que a gente ia resolvia, não, Sim. resolvia tudo. de foice pra dentro dos exatamente. lugares. Porque o que acontece, né? Hoje a gente tá num boom de empresas de tecnologia pro agro, mas quando a gente Todo mundo começou... E tem muito ruído às vezes também hoje, né? Então antes a gente, sim, era mais objetivo que dava até mais tempo de ser. tempo de olhar e a e gente de tinha mostrar. mais tempo. Hoje Uhum. a tecnologia não Sim, tem sim. tempo, né? A gente Uhum. olha pra trás, tá lançando 50 coisas. Mas assim, naquela época a gente olhava, nossa, inclusive era uma Aprendia muito. sensação assim, ao mesmo tempo de eu preciso fazer algo, como assim, eu tô sozinho. É. Porque a gente é pioneiro em agricultura digital na parte de campo. Uhum. Então, assim, éramos nós e poucos até para se ajudar a desenvolver aquilo, né? Então, assim, é um caminho de fato. E hoje a gente tem muita oportunidade na nossa mão de forma diferente, mas a gente também tem esse boom de empresas de tecnologia, o que ajuda muito em certos sentidos, porque ajuda. Na criação de mercado, Exato. mas dá uma A gente tá falando de isso. história aqui, né? Porque se a Uhum. gente pegar atualmente, Isso. a gente tá em outra realidade. Mas de história, né? Então, assim, 3, 4 anos atrás, Tinha que explicar o que 4, 5 anos atrás, talvez, explicar o que é. até mesmo a concorrência é bom porque nos ajuda Isso. a educar o mercado Sim. e a ensinar o mercado que isso é Uhum. bom e isso é positivo. Lá atrás a gente não tinha tanto isso, né? Mas a gente sempre foi muito focado em atendimento ao cliente. Então, assim, eu sempre falo em resolver de verdade, né? Eu não tenho interesse em não resolver de verdade.
E o que é resolver de verdade, né? Por mais que a gente esteja falando aqui de revolução de tecnologia, é de olhar que tem pessoas atrás disso, né? Então, entender a realidade do campo, entender muito como funciona o processo do campo e, de fato, ajudar as pessoas que estão ali. É entrar na rotina, na veia da fazenda, na veia do cliente. Aí vale a pena. Aí é o que eu falo que eu sou apaixonada, assim, no sentido de tu ir lá e entender que tu pode ajudar. Porque se eu não puder ajudar, não interessa, né? Eu não quero apenas vender. Eu quero ver funcionando. Sim, porque a mágica... tem um propósito na venda, não é uma venda, não é só vender. Exato. A mágica é quando funciona. Porque quando funciona, gera realidade. Então, assim, eu tenho muito orgulho de atender clientes há muitos anos que estão conosco, acreditando no nosso trabalho, porque a gente, de fato, vai lá e pega na mão mesmo, assim. Isso. Acreditando e tendo resultado, né? Eu acho que é isso que... esse é o combustível, né? A gente vendo o resultado vai querer fazer mais e mais. Às vezes não é um crescimento acelerado. Não. Mas é entender que tá evoluindo. Exato. E tá evoluindo com a nossa ajuda também. Com qualidade. Porque às vezes, assim... vamos lançar feature, vamos lançar novidades, vamos vender e tal. Às vezes é mais tumulto do que... Mas e aí? Isso se mantém a longo prazo? Né? Porque o produtor é um cara sensacional, né? Ele entende do negócio dele. E ele fideliza quando ele sabe que está ajudando ele. Sim. E ele nos ajuda demais no dia a dia a desenvolver isso. Então a gente tem que olhar com muita seriedade também para tudo que a gente vai trazer. Então hoje a gente tem, né, uma história, um legado para assim, cara, o que eu lançar precisa de verdade funcionar e fazer sentido. E olhando assim para tua trajetória, né, cara, tu tá muito conectado à digitalização aí do agro, né? Tu mesmo falou que tu entrou quando era mato, tu entrou, né? E teve um momento que era só tecnologia mesmo. Mas em algum momento não foi mais tecnologia. E aí eu quero entender de ti, assim, quando que ficou claro para ti que o grande problema do campo não era a falta de tecnologia, mas sim a falta de organização da informação, que é basicamente não, que é muito do que vocês fazem. Então, quando nós começamos, retornando lá atrás de novo, né, a nossa base é, tanto dos sócios, enfim, os fundadores, cofundadores, era tecnologia. Então a gente tinha que aprender muito com quem sabia, que era o produtor. Então a gente mergulhava realmente dentro das fazendas, assim, mergulhar e mergulhar. Ir para aquela região Luiz Eduardo, a gente morou em Luiz Eduardo, assim, morou em hotel, morou em casa de amigo, ficou muito tempo entendendo como funcionava, né, principalmente produção de soja e algodão, para ver aonde que nós podíamos ajudar, porque necessidades tinham muitas em todos os pontos da fazenda, tá? Mas no que nós vamos focar primeiro e realmente entregar resultado? E aí depois isso foi evoluindo e transformando o FarmBox num software que atende de ponta a ponta na gestão agronômica. E aí, claro, vem questões de integração e tal, né? Porque a gente nunca teve o ímpeto também de querer resolver toda a cadeia. Nós queríamos realmente ajudar na parte agronômica e integrar com outras empresas que estavam fazendo também muito bem o seu papel em outras áreas, né? E aí, falando sobre isso, assim, no início a gente ia e a gente, bom, vamos chegar, vamos treinar o pessoal vai usar, vai dar tudo certo, é isso aí. Eu compactuo dessa. A gente tem esse. Né? Tá, vou lá, olha aqui, o software tá funcionando, eu estudei, eu tive dentro do campo, eu fui com o monitor, eu tava com o agrônomo, eu vi a máquina aplicando, eu entendi, eu desenvolvi. Usar agora. Agora eu vou lá, vou treinar, o pessoal vai sair usando, show. Não. E aí vem, talvez lá por 2012, 2013, com o FarmBox foi isso, assim, a gente implantou em algumas fazendas. Cara, mas não é só isso. Não é sobre isso. A tecnologia era boa? Boa. Modéstia à parte, a nossa tecnologia funciona muito bem. Assim, o produto é bem desenvolvido, o design está conectado com o campo. Olha aqui, é intuitivo, é só 2, 3 cliques, está funcionando, né? Imputa esse dado aqui, olha o relatório que tu vai ter. Mágico, né? Só que não. Não por quê? Porque a realidade deles é diferente da nossa. Não porque o propósito deles é a produção lá. E falando de lá atrás, ainda tinha o desafio de adoção de tecnologia. Será que isso aqui realmente vai funcionar? Faz sentido? Porque o que o produtor precisa? Ele precisa da terra boa, ele precisa da semente, ele precisa dos insumos para produzir, das máquinas, das pessoas operando. E o software? Ele precisava do software? Ele precisava daqueles dados? No mindset dele de produtor, aquilo ali não tinha muita... Né? Principalmente lá atrás, né?
Tá, ok, eu vou ter dados, mas eu tenho dados aqui no papel. Sim. Muitos já tinham no papel isso, né? Por que eu vou transformar isso para dentro de uma planilha inteligente? Né? Então, assim, aí vinha a questão, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. E foi aí que a gente mudou muita coisa até dentro da própria empresa, tá? Que eu ia fazer os treinamentos e ficava, cara, tá funcionando bem. Eu saio de lá, o pessoal curte, o pessoal gosta, mas no dia seguinte não tá usando como eu gostaria. Ou tá comprando o sistema mais completo e tá usando uma partezinha. Né? E isso dói, porque, pô, tu vendeu a ideia, tu vendeu aquilo que realmente vai sair lá de resultado. E aí vem as pessoas. Porque as pessoas é o centro de tudo. E hoje a gente tá no boom da IA, né? Mas assim, as pessoas, é elas que vão se nutrir daquilo que eu tô entregando. Então é nelas que eu preciso focar. Se elas não sentirem ganho também, se elas não conseguirem fazer parte do negócio, não rola. Não funciona. E aí o ganho é em toda a equipe. É da pessoa que está lá monitorando o campo, é da pessoa que está recebendo essa informação, é do agrônomo que precisa decidir por um talhão ou diversos talhões, ou diversas fazendas, é pro quem está aplicando, quem está retirando produto do almoxarifado, é pro dono que nem sempre está ali dentro do campo, ele está rodando ou outra fazenda ou outros lugares e ele precisa da informação, é pro consultor que atende essa fazenda, é pro administrativo, né, que está lá com planejamento de contas. Então, assim, é para toda a cadeia. E é entender que eu preciso, sim, olhar para toda a cadeia para fazer funcionar aquilo lá. É para moça que está lá cozinhando para todo mundo que está dentro da fazenda. Então, assim, é pegar na mão da operação de fato, né? E ir junto com ela. E aí a gente criou o que a gente achava que sabia, né, sobre o sucesso do cliente, que era a nossa área de suporte. Então, lá por 2013, 2014, a gente implantou, de fato, uma área muito focada no sucesso do cliente. Que vai desde, assim, de como que eu vendo lá no comercial, ou seja, do processo comercial, entendendo o meu cliente para ver se faz sentido eu vender para ele. Né? Será que hoje ele está no momento de adotar o que eu tenho? Será que é o que ele precisa? Ou ele precisa primeiro de um RP? Então, assim, é muito isso, é olhar para o processo comercial, para o processo de marketing, para o processo de desenvolvimento, olhando que a tecnologia é o nosso core, porque nós somos uma empresa de tecnologia. Mas o que a gente quer atingir são as pessoas, porque a gente muda a vida de quem está ali. Então, a pessoa realmente precisa entender o que eu faço. Para ela, opa, isso aqui é legal, Farmbox é legal, vamos lá. E aí vem a questão, né, da gestão desses dados. Porque daí a gente rompe há alguns anos essa barreira de adoção de tecnologia. Né, os produtores, consultores, as empresas no geral, de máquinas e afins, tem que usar, tá. Estão olhando para a tecnologia. Então vamos lá, a gente quebra essa barreira. Tecnologia é bom, faz bem para o campo, me ajuda a produzir melhor, me ajuda a diminuir os meus custos. Beleza. Aí eu preciso de equipe para operar tudo isso também e para analisar essas informações. E aí eu preciso unir dados. Porque dados, a gente tem essa barreira de coleta de dados. Sim. Vocês concordam assim, que foi uma barreira que a gente quebrou de coleta de dados? Porque eu tinha dado no papel ou na cabeça de alguém. Aí eu quebro uma barreira de coletar esses dados e trazer esses dados para dentro de um software, né, para dentro da realidade digital. E aí o que eu faço com esses dados? Porque eu tenho um monte de dados. Porque ele tem que virar informação, né? Ele tem Até ele é dado. Até ele dá dado. Porque às vezes o cara diz assim, não, eu tenho muita informação. Tu tem um banco de dados, né, daqui a pouco. Que é super válido, né? Que não, que é a base, né? É o calcário, né? é o calcário Mas dessa aí, terra, mas depois aí, tem que ter alguma exatamente. Aí tem essa quando tipo, falta organizar esses dados para. Exatamente. Aí eu tenho todos esses dados, mas eu preciso dessa organização e da gestão em cima desses dados. Aí vem de novo a tecnologia te ajudando nesse sentido. Né? Então, tornando mais inteligente aquilo que ele usa no dia a dia, trazendo insights para o dia a dia de quem está na ponta. Né? Jamais tirando a importância de quem toma decisão, porque essa importância sempre vai existir. Ninguém melhor do que quem está no campo para olhar o que está lá. Hoje a gente tem imagem de satélite, a gente tem drone captando imagem, a gente tem várias coisas a nosso favor, mas não substitui ainda o olhar de quem está rodando o campo. É o feeling, a experiência, é quem sabe o que está acontecendo só no olhar. Né? Nada é mais real time de quem está ali rodando e vendo o dia a dia da sua propriedade com todo aquele conhecimento. Mas a gente pode ajudar nesse sentido, a absorver também todo esse conhecimento e tornar o negócio dele
mais produtivo. Até quando entram pessoas novas no negócio, o software está ali à disposição para aqueles Fazer insights parte e para a do- organização. Eu acredito muito na integração para isso, né? Tanto que a gente Sim. também é integrado aqui. Porque eu acho que a integração entre as tecnologias ajuda quem está lá. E se a gente está ajudando quem está lá, a gente está fazendo o caminho Tá certo. chegando Sim. no nosso propósito. Está chegando no nosso propósito. Todos nós aqui queremos ajudar quem está no campo. Né? Então, quando a gente integra, a gente está ajudando. Porque a gente está trazendo dados mais sofisticados, dados mais inteligentes, dados que se conversam. Criando relações que não existiam quando Criando estava cada um no seu relações. lugar, né? Porque às vezes a informação agronômica de um lado, a informação financeira do outro, uma não enxerga a outra e não traz realmente o diferencial que a gente queria que trouxesse, né? Porque aí, realmente, aí, assim, precisa de muito esforço humano e de conhecimento para juntar essas informações espalhadas. Se a gente entregá-las juntas, né? A gente vai adiantar muito o caminho, né? De Com quem está certeza. usando. Legal. Ô, Ivana, quero até pegar esse gancho que você falou muito sobre a tecnologia e sobre como, né, é importante a gente ajudar o produtor através de serviços e produtos que a gente tem, né? Mas traz pra gente como que é o processo que vocês fazem na fazenda, de fato, assim, como que vocês organizam todo esse processo, né, de coleta de informações, como que vocês resolvem o problema de fato, assim, do produtor? Perfeito. Depois da venda, né, Gabriel? Não, depois, Agora depois que caiu o Sklinch, Caiu ali. Então, acho que como eu estava falando, assim, no processo, parte pelo processo comercial, tá? O nosso processo comercial é muito voltado a entender o que o cliente precisa e, de fato, necessita para ver se a gente consegue ajudar. E quando a gente caminha juntos nesse sentido, né? Ou seja, pós-venda com vendas, quando vem para o time de pós-venda, nosso time de pós-venda é bem humanizado, eu diria assim. A gente vai na fazenda mesmo, tá? Ainda pegamos o carro, vamos lá, vamos até o nosso cliente. E o primeiro passo é entender a realidade ali do dia a dia, né? O que a gente vai lá para transformar, assim. Então, a nossa implantação ela é bem leve, no sentido a gente usa ela muito a favor da equipe que está ali. A gente entende o processo, a gente mapeia aquele processo e a gente traz isso para dentro da nossa solução. Então, a gente mapeia a área do cliente, né? O talhão já é o referenciado. A gente vê todo o parque de máquinas, a gente entende quais são as outras soluções que ele já está utilizando, se ele já utiliza alguma tecnologia, né, RP ou qualquer outro tipo de solução, para entender também como a gente vai integrar. Claro que no processo comercial a gente já conhece um pouco disso, mas na implantação a gente aprofunda mesmo nesse sentido. E aí, acho que seria legal falar assim do que o produtor ganha, né? Porque o que a gente faz hoje? Desde o planejamento agrícola, então, o planejamento agronômico ali, até a colheita, a gente atende. Então, a gente começa olhando para o planejamento. Então, é possível com Farmbox, né? Tu simular cenários quando tu está planejando, tu entender os custos, né? Tu entender o que tu vai fazer de fato, porque o produtor tem isso, desde o pequeno, médio, grande, porque às vezes tem muito isso também, né? Mas o pequeno não é beneficiado com isso. Não. Pequeno, médio e grande, todos eles sabem quantos hectares a gente vai produzir, Sim. né? Que tipo de cultivar a gente vai plantar, qual que é a semente, que época que eu preciso plantar, né? Então, janela de semeadura. Então, independente do tamanho do produtor, ele tem o seu planejamento. Alguns mais tecnificados, alguns mais A qualificados. gestão não olha pro tamanho, né? Até porque o cara nunca vai crescer sem gestão, né? Boa, exatamente. Já era. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para todos os cenários. Claro que, assim, quanto maior o tamanho do produtor, a complexidade é maior, né? E o software tem que estar ali olhando para esses perfis, mas todo mundo tem a oportunidade de estar fazendo gestão. Então, desde o planejamento, então eu consigo me planejar, né, com todos os meus talhões, com tudo que eu vou plantar, com todos os insumos que eu vou adquirir e simular cenários. A partir daí, a gente tem, então, a semeadura, né? Então, eu consigo controlar a semeadura. Então, assim, como que tá dentro da minha janela de plantio de acordo com a minha capacidade operacional. Então, eu olho o que eu estou executando lá no campo e vou gerando relatórios em tempo real para quem está lá tomando decisão entender se precisa ajustar algo ou não. Não, botar mais alguém. Exato, né? Às vezes eu preciso parar um pouco, ou qual talhão está mais avançado, porque a data do plantio é a data da colheita, né? É na colheita que a gente está focado. Então, a gente ajuda nesse sentido também, cruzando com os dados climáticos,
climáticos, né, que podem vir através do nosso software ou também a gente integra, né, com estações meteorológicas e afins. Então a gente controla a pluviometria sempre junto com o plantio, principalmente, né, para controle de volume de chuva. E depois a gente faz a gestão das aplicações. Então, controle de estoque, gestão de custo, o que eu vou aplicar, quando eu preciso aplicar, né? Eu estou atrasado num talhão ou não, junto com o monitoramento, então a gente consegue dar eficiência do que está sendo aplicado, porque no momento que eu estou lá, estou monitorando pragas, doenças, estou monitorando também fase fenológica, estou olhando tudo lá dentro e juntamente com isso eu estou aplicando. Então, a gente consegue fazer também o comparativo, né, do que está sendo melhor ou pior daquilo que está acontecendo no dia a dia. E aí, voltando ao gancho do planejamento de safra, tudo isso me traz insumos para a minha próxima safra. Então, eu tenho um ganho em tempo real, porque eu estou ali entendendo o meu estoque, estou gerindo as minhas aplicações, estou vendo, de acordo com o monitoramento, em qual área eu tenho que entrar. Aí a gente fala muito de aplicação localizada, né? Aplicar onde realmente eu preciso aplicar, que daí vem o benefício também da diminuição de custos, do impacto ambiental e da diminuição de impacto dentro da minha própria variedade. Porque uma semente ela tem um potencial produtivo, eu não vou conseguir tirar mais do que o potencial produtivo. Então eu preciso trabalhar a safra toda para não diminuir esse potencial, né? Tu começa perdendo quando tu plantou, aí tu só tem que Exatamente. tentar não perder muito, né? SCAD Agro, simplificando a gestão para o produtor rural. Tem um negócio que eu queria ver contigo, que era o seguinte, deve ter vários, tá? Deve ter vários. Mas qual é o problema porque a gente que trabalha no comercial, a gente sabe que são poucos que procuram pelo software sabendo qual é o problema que quer resolver. Por isso que existe a Discovery, por isso que existe uma máquina de vendas para descobrir isso, que é o que tu falou ali. Mas assim, dentro do que vocês fazem hoje, deve ter vários, mas qual é o que mais te vem à cabeça? Assim, qual é o problema que geralmente o cara descobre? Qual é o problema que ele descobre quando começa ao longo do processo ali de implantação, enfim, de uso, que ele fala assim, meu Deus, rapaz, eu não sabia que tinha essa BO aqui, essa parada aqui que eu nem tava resolvendo isso aqui. Eu acho que, vamos falar de custos, né? Porque em todos os níveis, assim, a gente quando... Vamos para o processo de implantação e não de vendas, né? Sim. Porque de vendas, às vezes o pessoal vem, eu quero diminuir custos, né? Ou a gente vende, né? Diminuição de custos. Mas onde é que está a diminuição de custos? Né? Tá no quê? Eu fazer um monitoramento mais qualificado, né? Eu treinar melhor a minha equipe, eu olhar para o consumo de combustível, eu plantar uma variedade diferente. Tem diversos fatores. Buscar outros produtos. Um produto que me venderam como muito eficiente, não é tão eficiente, né? E aí entra a gente para mostrar a eficiência dos produtos e tal. Acho que é um aglomerado, como tu falou, de questões, assim. Mas acho que pega muito, para mim, pessoalmente falando, assim, é a questão de não saber que tu tá errando na tomada de decisão, assim. Por quê? Porque a gente sabe que o produtor, o consultor, a equipe tá tomando diversas decisões. E eles não estão errando porque eles estão errando no que eles estão acreditando ali, porque eles conhecem, eles têm esse conhecimento, mas porque eles não têm a informação. Então vamos falar sobre eficiência de insumo, tá? Ou aplicar sem necessidade de aplicar, que eu acho que é uma grande... É muito fácil ver isso, né? Porque eu entro com monitoramento... Porque deu certo, mas deu certo o quê? De repente não precisava fazer nada. Exato. Né? Eu entro com monitoramento e aí eu olho o índice lá, não deu índice para aplicação. Não, mas peraí, eu entrei no talhão, tinha... Tá cheio de bicho. Tá cheio de praga, não vou citar nome de praga aqui, mas tá cheio de helicoverpa. Tá, mas e aí tu faz um talhão todo, tu vê que não dá índice para aplicação. Então, acho que isso é um dos principais fatores, assim, que pega muito de cara, assim, porque tu consegue, com dados, eu só consigo gerenciar e medir se eu tiver as informações. Então, eu consigo
ali olhar e dizer, não, segura uma aplicação. Tem uma segurança. Tem uma segurança diferente. Cara, não. Ou aplica mais Ou uma. aplica rápido, Porque senão eu vou perder. porque eu vou perder. Porque tá estourando, olha aqui, tu achou que tava pouco? Não, cara, tá estourando, vamos aplicar. Então isso é um fator que aparece muito. E aí vem assim, a minha pergunta, né? Quanto custa uma decisão errada? A gente não sabe se a gente não estiver medindo. E aí, ao longo do processo de implantação, é que isso fica muito claro, assim, cara, eu não estava olhando para isso. Esse custo aqui está de acordo? Eu decidia lá no início e saía fazendo e Exato. tava dando certo, mas... E estava dando certo. Tava dando certo, podia dar mais certo, né? E assim, né, Jonas, o legal é que assim, ok, tá dando certo, mas podia dar mais Claro. certo. Eu tô deixando dinheiro na mesa, eu tô Sim, deixando de investir melhor o meu recurso para uma próxima safra. E aí entra muito assim, combustível. A gente fala muito do alto custo de insumos, né? Porque é o alto custo. Mas o combustível vem ali. Sempre, ele tá em tudo. Ele Tudo tá que em acontece, tudo, ele né? tá junto. Então, assim, se eu reduzo uma coisa, eu reduzo automaticamente outra. Então, eu acho que é uma visão do meu Do que negócio. É como se eu interessa- tivesse. do que interessa mais, né? O que interessa mais? dá resultado. Como se eu tivesse uma foto. E tu tá olhando de cima, né? Tô olhando de cima e ok, né? Principalmente em grandes propriedades, isso é muito normal. Mas aí tu tira uma foto, é um raio-x ali do teu negócio. Cara, eu posso ser mais assertivo. Então, aonde que eu posso acertar mais? Não vamos falar do erro, né? Porque eu nem sei se eu tô errando ou não. Então, onde que eu posso acertar mais, né? Como que eu posso fazer para acertar mais? E aí eu acho que a tecnologia ajuda muito, porque a gente, muito rápido, com pouca captação de dados, consegue mostrar diversos cenários. Que nem o planejamento que eu estava mencionando. Eu mostro diversos cenários. Sem precisar É ele que executar, vai eu tô decidir. enxergando. Né? O consultor, junto com o produtor, junto com a sua equipe, que vai decidir para onde vai. Mas eu já estou dando um padrão com base no que ele fez anteriormente. Então, eu consigo mostrar de forma muito rápida, num relatório, num gráfico, né, aonde que a gente pode levar os nossos esforços de um jeito diferente, assim. Então, acho que isso é... Então, assim, acaba que ele passa a ter mais controle. Com controle, ele tem mais eficiência. E o maior ganho, nesse caso, vem na tomada de decisão. O maior ganho que ele tem é em tomar decisões mais rápidas e mais assertivas usando informação, né? Exato. Que é o que é o que a gestão quer, né? Sim, Exato. o que a gestão busca é isso, E né? vai assim bem, vai demais ao encontro da palavra que está em tudo que é lugar, né? Que é a sustentabilidade. Mas não sustentabilidade com esse, né? Com esse Só com o viés viés ambiental. É a sustentabilidade Do negócio. essência do Exato. negócio. Do negócio. Porque não é interesse, né, de gastar mais, gastar mais combustível, de gastar mais herbicida, de gastar mais fungicida. O interesse não é esse, o interesse é o máximo com o mínimo, né? E isso para mim que é a visão de sustentabilidade que eu tenho, ela é bem clara, assim, eu tenho que estar relacionado com a sobrevivência do produtor negócio, também, do negócio. exato. Então, sem isso, é tudo conversa fiada de quem não tá vivendo Quem o dia não a tá dia. vivendo Claro. de verdade Quem dentro não da sabe o que fazenda. tá acontecendo. né? Teve um convidado do Brasil que Produz que eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte, que a gente fala sobre isso lá, né? E ele falou o seguinte, que sustentabilidade para ele é equilíbrio. E é isso, né? É um equilíbrio, porque é isso que o Jonas falou, assim, né? Quem é o mais interessado em sustentabilidade? Ambiental. Produtor. O produtor. Óbvio, né? Aí, muitas vezes, né, vamos falar aqui bem francamente, vem Não. caindo em cima do produtor que ele não tá preocupado. Cara, ele é o principal interessado principal e ele é interessado. preocupado com isso. Por E quê? ele é o que mais faz isso. E o Exato. que mais é atingido pelo exato. desequilíbrio. Exatamente. Então, assim, ele precisa, né, de o solo, do clima, de tudo equilibrado. Então, o que é essa boa prática de sustentabilidade? É justamente isso. Eu preciso também ser sustentável Saber para o meu negócio. Para poder entender. Então, a gente está aí para ajudar ele a ser sustentável, primeiramente, no negócio dele. Porque vamos lá, primeiramente, é o negócio dele. Né? E aí, junto com isso, eu estou impactando a questão ambiental. Porque no momento que eu estou reduzindo custo, eu estou reduzindo, provavelmente, aplicações, Uso de agroquímicos. uso ali, né? de agroquímico, De uso de combustível, uso de água, energia em geral, uso né? de água, energia, né? Porque eu preciso de água para fazer a aplicação. Tudo tem seu limite. Então, eu tô equilibrando quando eu tô sustentável no meu negócio. Então, a sustentabilidade tem muito disso, né? Ser sustentável primeiramente lá dentro do campo, da fazenda.
assim, aí voltando para categorias de produtores, né? Manter o produtor no campo e manter o produtor produzindo, esse produtor médio e tal ali, é ele que movimenta tudo, né? Ele que movimenta a economia na volta da fazenda, Sim. ele que dá emprego, ele que, sabe, ele que no momento está sustentando, segurando o Brasil. Então, não tem como olhar para a atividade agrícola da forma como, sabe, dessa forma que se olha na manchete, né? Sabe, é muito ruim isso. Para quem trabalha com isso e quem conhece o que está acontecendo e tem esse propósito que a gente tem, né? Que a gente, de melhorar e ajudar, sabe? Tem dia que revolta, difícil, né? Tem dia que revolta. Porque Muito. o que acontece, assim, vamos pegar o exemplo do Mato Grosso, né? O Mato Grosso é um estado que produz, o Brasil que produz, o estado que produz, né? É um país, né? Quase. O Mato Grosso é um país, né, gente? E assim, quantas cidades a gente poderia citar aqui Que não existiria. que elas não existiriam se não fosse o agro? E que estão em volta dos produtores ali, porque elas existem, né, em torno das fazendas, das empresas, enfim. Então, assim, isso falando de Mato Grosso, mas vamos pegar todos os estados. Tem isso, né? Aqui em São Paulo. O Brasil, né? É que o Brasil, ele tem uma vocação agrícola e, né, a agropecuária, digamos assim. Então, o Brasil, ele é muito disso, é olhar pro PIB, pô. Claro. O nosso PIB é mais de 30%. E a do nossa PIB geografia, né? Exato. Porque no sul a gente tem um clima, no norte a gente tem outro, no centro-oeste a gente tem outro. Então a gente hoje aqui na AgriShow, né, estando em São Paulo, né? Olha tudo que a gente tem na volta também de agro aqui em São Paulo. E aí vem um pouco também, eu acho, a gente sofre um pouco como empresa de tecnologia, porque também tem muito oportunismo, né? Todo mundo tá dizendo que quer reduzir custo e que quer melhorar a gestão. Isso aí. Tá? Então, às vezes, quando a gente fala, às vezes até parece um muito... ruído que eu te digo, que tem uma barulheira Uma barulheira, que não né? entrega nada. Só que aí é que tá, né? Eu acho que o produtor, na prática, ele sabe o que funciona. E é por isso que eu falo muito, assim, em ajudar de verdade. O que é ajudar de verdade? É entrar lá pra dentro e tu não precisa saber que o teu software tá lá dentro. Tu vai entrar na fazenda e tu vai ver rodando. Isso é ajudar de verdade, é ir lá e se importar com o que tá acontecendo. Porque tecnologia vai dar problema, tá? Sim. O software que vender dizendo que não vai dar problema, né, o produtor já tem que começar a desconfiar. Porque assim, vai dar problema em algum momento. Sim. Agora, como a gente vai lidar com esse problema? Uma safra de soja tem 120 dias em média. Tá? Se eu levar muito tempo para olhar o que está acontecendo lá e não for resolvido, Na esquece. sequência já entra o milho, né? No caso do Centro-Oeste. Exato. Tu pensa que o monitor lá no campo, se ele tá usando o meu aplicativo e esse aplicativo não estiver funcionando bem, ele vai deixar de monitorar? Claro que não, ele vai botar no papel e segue o baile. Isso aí. Ele vai dar o jeito dele. O produtor não vai deixar de aplicar se eu não estiver fazendo bem o meu trabalho. É o trabalho dele, né? O dia a dia. Então, assim, é olhar para aquilo que realmente está funcionando, porque hoje a gente tem uma gama de opções. E aí também tem uma pergunta, né, Gabriel, que tu deve ouvir muito. O que vem primeiro? Por onde eu começo? Porque a gente ainda tem muita gente que não tá dentro da tecnologia. Sim. Aliás, né, vamos lá. Hoje em dia tudo que é máquina praticamente tem tecnologia, mas eu tô usando a tecnologia dessas máquinas. Muitas vezes tá pagando e não tá usando. Tá pagando né? uma fortuna a Isso. mais por ter aquilo ali, tá, mas eu tô usando aquilo ali de fato? Então, assim, por onde que eu começo? Talvez isso é algo que a gente está tentando ajudar, assim, a entender, a ajudar o produtor e a fazenda a entender. Às vezes também ele tem muitas e está subutilizado. Né? Tem muito sistema. Eu tenho sistema para isso, sistema para aquilo, sistema para aquilo outro. Tá, mas e o que de fato a gente está usando? Mas tu já falou, Ivana, no início ali, né, sobre a momento da venda, né? E o quanto que é importante, assim, ser responsável nessa hora também, né? E entender a realidade, claro. Primeira coisa é entender para quem tu tá vendendo, qual é a realidade lá, mas o quanto que é ser responsável por eu vou vender algo que vai resolver um problema. Não é eu vou vender, né? Não é chegar ali na loja e comprar uma caneca, comprar um prato, né? É mais fácil de usar ou deixar guardado. Mas a tecnologia, se ela não for aplicada e não der o resultado, ela só vai ser abandonada, assim, vai ser muito mais difícil depois a pessoa usar e tal. E tem que ter muita responsabilidade nessa hora e incomodar mesmo para entender se aquilo que tu tem resolve mesmo um problema do produtor. Né? Então, eu acho que isso é uma maturidade que demora um pouco nas empresas, né? Porque vender parece que, tipo, não, vender é a solução do mundo. Não,
mas vender para quem precisa, não Pra quem adianta precisa. vender. Até porque aí vamos falar de sustentabilidade do nosso Isso. negócio, empresas de tecnologia, né? A gente que é recorrente. Eu vou vender, vender. Se não funcionar, eu não vou renovar com ninguém. Isso. Então, o meu foco precisa ser na renovação. E aí significa que sim. Claro que a gente precisa evoluir, precisa evoluir. A gente precisa melhorar, precisa melhorar. Mas se eu não estiver fazendo, eu brinco assim, o feijão com arroz bem feito e entregando ali a sobremesa, né? Eu não vou manter esse cliente, porque hoje também está muito acelerado esse processo. É aquilo que eu falo, eu acho que tem muita gente aí no mercado que fala muito sobre diminuição de custos e não tá focado nisso, mas também tem muita gente que tá. E eu preciso estar junto com essa galera que tá focado nisso, né? Porque hoje a gente falava sobre IA como uma tendência, né? E hoje a gente tá vivendo a IA, a gente tá na realidade da inteligência artificial. E eu diria assim, que de uns 5, 6 meses pra cá, não sei se vocês sentiram isso, assim, mas parece que virou uma chave. E vem lançamentos e vem... É que tu viveu isso, como tu falou, né? Tu tá há 20 anos no negócio, tu fez uma formação de tecnologia e isso vai ser muito mais rápido agora. Muito. Né? Só que esse ruído que a gente escutou ao longo de muito tempo sobre várias coisas, agora ele tá mais alto também. Porque é meio... É isso aí, tipo, a IA vai resolver os problemas do mundo. Tá, mas que problemas, né? Que tá resolvendo realmente... aonde que ela vai funcionar primeiro melhor, né? E aí dá um boom de informação e um boom de IA resolvendo o quê, né? Exato. Então, tu conseguiu... isso que tu falou, de uns 5 meses para cá, eu tenho esse sentimento também. Eu acho que esse ano parece que está começando a surgir realmente coisas que podem funcionar, que podem ser aplicadas. Mas ainda tem muito barulho, né? Muito barulho. E é uma onda, né, gente? Porque assim, IA já existe há muito tempo. Mas é que agora o negócio popularizou, facilitou. Popularizou. E aí, vamos fugir um pouco do nosso cenário do agro. Eu acho que é geral, assim. Sim. A gente vendo em todos os setores, todo mundo, IA. E aí, isso que tu falou, acho que é muito relevante, e sem né? dados é zero também, né? Boa. Então... É isso que eu ia trazer um pouco assim. Primeiro, eu acho que a gente já tá um passo à frente nesse sentido, o produtor que está tecnificado, porque para IA a gente precisa de dados, para IA funcionar de verdade, né, e realmente ajudar. Então, assim, precisamos olhar para a inteligência artificial? Com certeza. Precisamos lançar coisas e usar a nosso favor? Com certeza. Mas aí eu vou entrar com o que a gente disse antes da responsabilidade da venda. A gente precisa ser muito responsável sobre isso também, né, porque precisa olhar para onde realmente pode ajudar e tentar trazer de uma forma que vá fazer a diferença. Porque eu não posso vender uma viagem para a Lua, né, se a gente ainda não está pronto para isso. Então, sim, estamos surfando essa onda. A gente já está trabalhando muito com inteligência artificial lá dentro do Farmbox. Farmbox X-Farm, né? Porque a gente também, há um ano, a Farmbox fez uma fusão com a X-Farm, que é uma empresa suíça-italiana. Então, a gente resolveu unir forças também, a gente com a nossa experiência aqui no Brasil e eles com a experiência fora, né? Para também tentar trazer para o nosso produtor aqui algo diferente, inovador. Eles também têm uma parte de... Eles, agora nós estamos juntos, né? Somos a mesma empresa, então a X-Farm também tem uma parte de hardware. Então, assim, acho que é super importante a gente estar surfando essa onda como empresa de tecnologia. Mas com responsabilidade, eu diria isso, assim. Onde nós vamos aplicar e como nós vamos aplicar para, de fato, ser responsável com os clientes que a gente atende. E Ivana, assim, pra gente ir quase pros finalmente aqui, né? Porque o tempo passa rápido, já estamos quase uma hora conversando aqui. E a feira tá rodando. E a feira tá rodando. Uma coisa que foi falado no início, tanto pelo Gabriel, você falou também, né? O Jonas falou, que assim, o que importa, na verdade, é a gente ter boas informações para boas tomadas de decisão, né? Aplicar no momento certo ou não, tirar uma aplicação ou fazer uma a mais, são todos processos decisórios que o produtor tem que tomar no dia a dia, né? E olhando, fazendo todos os monitoramentos ali, né? Você comentou bem rapidinho sobre como é que eu começo hoje, né? A gente tem aqui no Gestão Rural, em especial, diversos produtores que escutam a gente, né? Tem do mais tecnificado ao menos,
mas todos têm a mesma pegada que você estava comentando ali, né? Todo mundo quer fazer acontecer e todo mundo quer fazer da melhor forma possível. Às vezes a gente erra, mas querendo acertar, né? Às vezes não, acho que 100% das vezes a gente erra, mas está tentando acertar. Acho que dificilmente uma pessoa faz uma coisa errada por errar mesmo, né? Não, só se apostou na bet lá e... Exato, tá certo isso, né? Mas, diante de tudo que a gente conversou aqui, de todas essas possibilidades que existem, né? De produtor do Rio Grande do Sul ao Maranhão, né? Tem uma gama de produtores de desafios diferentes. Exatamente. Eu, hoje, independentemente do meu tamanho, o que eu preciso começar a pensar hoje e realizar hoje para que em um determinado processo de tempo a gente consiga ter esse poder de boas tomadas de decisão? O cara não tem nada. O cara não tem nada. É um conselho. Isso. Pensa que tu é a mãe dele. Qual é o conselho que tu vai dar, meu filho? Eu não quero ver tu te dar mal. Fala assim, ó, vem com a tia Ivana. Isso. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Mamãe de duas, né? Isso. Eu diria assim, se não tem nada, né, que essa realidade está mudando bastante, mas se um produtor não tiver nada, a gente precisa organizar. Porque se a gente não organizar, a gente não vai colher os frutos. Tá? Então eu não posso gerir aquilo que eu ainda não estou medindo. Então acho que a organização dos processos, eu diria que é o mais importante. Beleza, como que a gente faz isso, né? Porque eu tenho campo administrativo. Então, assim, é a área que a gente precisa olhar. Vou puxar um pouquinho pro meu lado aqui, né? Vai. O campo é de onde ele sobrevive, né? Então, assim, quais são as práticas que tu já faz hoje? Porque todos eles fazem as práticas. A gente tem... Porque a gente fala muito bonito, né? O manejo integrado de pragas, as práticas sustentáveis. Tá, vamos lá. Vamos trazer isso pro dia a dia. O que eu faço? Eu faço... Vamos falar português? Vamos falar português, né? Eu planejo a minha safra, eu vejo lá onde eu vou plantar, o que eu vou plantar e quantidade de insumo. Beleza, gera uma ordem de compra. Essa ordem de compra vai, eu compro o que eu preciso, ligo a minha máquina, saio plantando, saio executando as tarefas. Ou seja, todos eles têm um processo. O produtor, que a gente chama de produtor, é um empresário rural. De pequeno a grande porte. Ele precisa gerir o negócio dele, ele precisa vender bem o que ele faz, ele precisa negociar, ele precisa comprar e negociar. Então eu diria que a gente precisa organizar o nosso processo. Olhar para aquilo que a gente está fazendo e entender que tudo é um processo. Quando eu estou pensando na semente que eu vou comprar, eu estou me planejando. Não importa se é no papel, numa planilha ou dentro do Farm Box. Eu estou fazendo um planejamento. Então começa organizando. Começa olhando para o teu negócio e entendendo. Olha, esse é um processo, é o processo de planejamento. Esse é o meu processo de gestão de aplicações, indiferente de fazer o monitoramento ou não. Esse é o meu estoque. É assim que eu colho para negociar. Então começa a olhar para isso e entender onde mais está te doendo. Eu tenho muita dificuldade de planejar minha safra. Quem que pode me ajudar? Não, a minha dificuldade é gerir estoque. Não consigo gerir o estoque direito. Tenho dificuldade em relação a isso. Então vamos focar no estoque. Ou eu tenho dificuldade lá de administrar as minhas contas a pagar, a receber quando entra a nota fiscal. Vamos olhar para isso. Então tenta dar uma organizada no papel. Pega uma folha de ofício, um papelzinho. Listinha. Olha para o teu negócio. Bota em caixinha. Cada coisa na sua caixinha. Cada coisa na sua caixinha. E aí, olha, aqui no meu sapato aperta mais. E aí procura uma empresa especializada nisso. Porque quando eu também tô olhando geral, quero trazer tecnologia. Gente, hoje vai ter 200 empresas. Vamos aqui na AgriShow? Vamos rodar a AgriShow, né? Eu vou entrar ali e ver quantas empresas eu tenho de tecnologia. Eu sei onde eu preciso. Então, acho que para começar certo, eu diria que se a gente fizer esse dever de casa, de olhar para o nosso processo, não importa o tamanho. A gente tem produtores de 80, 90 mil hectares que não estão usando nenhum tipo de software. E a gente tem produtores de 100 hectares que estão usando e vice-versa. E aí, claro, o que diferencia? Só o tamanho do problema. O tamanho da quantidade de pessoas. O problema é o mesmo. O tamanho da quantidade de informação, porque o problema, ele é o mesmo. O impacto é que é diferente. Porque dependendo do tamanho do meu negócio, o impacto é muito maior. Então, acho que eu diria isso, assim, pro produtor que eu quisesse ajudar, olha primeiro para isso. E aí a gente pode ajudar nesse sentido, porque o nosso processo comercial olha para esse todo e ajuda a dizer, não, vamos mais para cá primeiro. O Farm Box, inclusive, é vendido por módulos diferentes, né? Porque nem sempre eu vou começar ajudando em todas as pontas. E nem é bom, às vezes. É bom eu começar numa determinada ponta, fazer aquilo muito bem feito, dar resultado.
E é isso que eu falei. Bom, tá apertando meu sapato aqui? Tenta começar por isso. Faz muito bem feito isso aqui e vê o resultado que vai te dar e vai incrementando. Porque às vezes eu nem tenho braço para incrementar tudo. A gente tá falando de tecnologia como se não tivesse essas pessoas para fazer. Eu preciso de equipe. Exato. Em todos os níveis. Inclusive para analisar esses dados. Pessoas que consigam olhar essas informações e também analisar. Os consultores também fazem muito esse papel, né? De ajudar o produtor. Sim. O consultor é o amigo do produtor nesse papel, né? Ele ajuda também a olhar. E o consultor hoje, ele não leva somente a gestão agronômica e o conhecimento dele. Ele também leva a gestão de tecnologia. Né? Tem muito consultor fazendo isso hoje. Ele vê muita coisa acontecendo. Muita coisa. Né? Porque o consultor é aquele, gente, que é antigamente, quando a gente não tinha todas as informações que a gente tem hoje, e hoje esse consultor evoluiu junto com isso, ele que está todo dia rodando diversos lugares e vendo o que está acontecendo. Então, ele leva isso também. E hoje ele leva também através de tecnologia. A gente atende muitos consultores que estão em diversas fazendas, levando também esse auxílio. Aonde que a gente vai começar? E esse lance que tu falou eu não posso deixar de dar que tu falou da onde aperta mais, né? Até pra pessoa ter um incentivo de continuar usando, porque se tu vai aparar um mato aí, tá? Se tu começar onde tá mais baixinho, tu não vê resultado rápido, né? Então se tu der uma foiceada aonde o mato tá alto, tu vê, nossa, velho. Fez sentido. Exato. Aí legal. Vou aprofundar. E legal pitch isso. de vendas aí, vai. Ó, pitch de vendas do Gabriel, Mas sabe o que é legal também? Isso que tu trouxe também é legal e um desafio pra gente como empresa de tecnologia. Porque quando a gente entra e resolve as coisas... Incentiva também. Quando esse mato tá alto, né? Pô, que legal, olha aqui, né? Ajudou. Aí depois que o cara já tá utilizando um tempo... Aí vai dando mais Opa, tá, mas tá me ajudando? Tá? Porque tá na veia do teu negócio, tu nem sabe mais que tá usando. Mas aí a sede, e aí é o que a gente tá falando da inovação, da inteligência. Então, assim, é difícil trabalhar com tecnologia, né? Porque eu tenho que estar sempre inovando também para entregar para quem já tá acostumado e dentro da tecnologia uma evolução e um benefício sempre maior. Então, assim, a gente que tá há anos aí nessa caminhada, esse também é um desafio para nós como empresa de tecnologia, olhar onde a gente cada vez pode ajudar e ser melhor, né? A inovar e olhando para o negócio ser sustentável. E aí, né, Ivana, quando tu falou aí, o que tu acha que é o mais importante para quem não tem nada, né? Assim, tu tentou, tipo, não vou tirar da frente quem já fez alguma coisa, mas mesmo quem já fez alguma coisa e não olhou para os processos, vai lá e olha, porque tem também muito uma ideia assim de que, cara, vou botar um software aqui e vai organizar o negócio. Cara, o software não vai organizar a bagunça, às vezes ele vai acelerar a bagunça. Então, né, e aí, não funciona. Mas o que não funciona, né? Tem que entender primeiro o que não funciona para depois poder botar algo que resolva. E essa responsabilidade do processo de venda é perfeita. Assim, não adianta querer vender para todo mundo, sabe? Tem que vender para quem realmente precisa e tem que ganhar esse tempo. Ao mesmo tempo que, né, que tu tá tentando ajudar o produtor, tu também tá aprendendo, né, as realidades. Nossa. Então, tem que usar esse tempo realmente de verdade, né? Qual é a realidade da pessoa? O cara não sabe nada do que está acontecendo. Adianta eu botar um monitoramento? O cara não sabe nem. Ou se ele não faz, né? Daqui a pouco ele não faz monitoramento na prática. Faz sentido? Não, eu vou entrar com um módulo que faça sentido para ele. E isso que tu falou, Jonas, até que o gancho que o Gabriel falou lá, né? De, a gente era da área de implantação, relacionamento com o cliente e foi pro comercial. Né? Mas o que acontece, né? Assim. É isso que tu falou no sentido assim, a gente acha que tá indo lá ajudar. Ensinar, levar. De fato a gente tá, mas a gente sai de lá. De aprender, senão... É onde a gente aprende. A gente aprende muito, né? Então, assim, porque é o que eu disse e muitas vezes aqui parece até repetitivo, mas o conhecimento tá lá. O conhecimento tá com o produtor, ninguém conhece mais do que ele, do próprio negócio. Né? E aquele conhecimento muito bacana, assim, de olhar pro céu e dizer... lá, ó. É aquele feeling mesmo de quem trabalha no campo, né? Que é mágico esse feeling, assim. Então, ajudar ele a organizar tudo isso. E a gente tá lá muito para aprender. E eu acho que a gente, como empresa de tecnologia, sempre tem que assumir esse papel. A gente é aprendiz desse negócio. A gente está trazendo inovação a partir das dores, dos problemas e desafios que eles estão colocando para a gente. Né? E através também dos benefícios que ele vai trazer. Ontem eu estava conversando com um cliente ali no stand e ele estava me dizendo alguns benefícios, aí falando de vendas, né? Que eu falei, nossa,
Às vezes a gente nem tava tão focada no que tava eu tão sabia focado, que eu não né? dava- Que, nossa, eu ajudo ele dessa forma, eu nem sabia que eu ajudava. Então, assim, não existe prazer maior que um cliente trazer pra ti um benefício que às vezes nem tu mesmo tava enxergando e tu trabalha todos os dias ali, né, com aquela tecnologia, com aquele propósito. Aí vem um cliente e te ensina que... E aí vamos lá, né? Aí vem a IA. Não é mágica, gente, não é mágica. Não vai funcionar sozinho do dia pra noite muitas coisas. Tem muita mágica? Tem, e é legal ter essa pitadinha de mágica, assim. Mas não é bem por aí também. É isso aí, Muito dona bem. Ivana. Bom, a gente poderia... Já viu, né? Continuar, né? Que a gente nem iniciou, a gente poderia conversar com ela o dia inteiro. Aqui, que ela fala com e gosta. vontade. É isso Ela aí, conseguiu isso é me bom. deixar calado hoje. Gabriel, Ela será? conseguiu me deixar Qualquer um calado. não faz isso, não. Hein? Mas assim, a gente chegou Falei aqui... demais, gente. Não, Não. não, eu queria que esse episódio pudesse ter 3 horas, mas não pode. Ivana, eu queria já agradecer aqui a tua participação. Eu queria, desde de antes da gente chegar aqui, antes de a gente agendar com quem a gente ia gravar, eu queria, né? Eu e o Jonas comentamos, inclusive, seria legal, a Ivana. Aí não sei por que cargas d'água, ainda comentei contigo ontem. Eu conversei com alguém, conversei com o Olímpio e eu entendi do Olímpio que tu não ia estar na feira, né? Só porque ela tem uma bebê de 3 meses. Só por Por isso. causa disso. E uma de 6 anos. Aí eu entendi que ela não ia estar na feira. Aí quando eu cheguei ontem ali e vi a Ivana, eu falei, velho, aí já comecei a incomodar o japonês, né? Falei, cara, nós temos que arrumar um horário pra falar com a Ivana. E foi muito bom a gente ter conseguido essa brecha na agenda até, japonês. Sabe que eu te amo, né? Sabe que eu te amo. De nada. E assim, muito obrigado, Ivana, Que por isso. prontamente, né? Ontem ainda tu tava tentando achar um jeito de gravar fora de hora, não sei o que. Eu falei, não, calma, que Vai vai, dar tudo certo. né? Vamos achar um Se horáriozinho. não for aqui, vai ser em outro lugar e tal. Deu certo de gravar aqui na AgriShow, né? Que, pô, é a maior feira da América Latina, aí, um negócio que o agro Respira, né? tá louco. A Isso gente aqui tá é muito aqui bom. respirando, né? Mas eu tenho a certeza que se a gente tivesse gravando lá em Bom Jesus do Araguaia, no fundão da fazenda, tu ia falar com a mesma empolgação do que tu faz e do que a gente faz no agro. Muito obrigado, já vou deixar aqui meus agradecimentos. Seja sempre bem-vinda no Gestão Rural e, enfim, qualquer lugar que a gente esteja. Bacana, pessoal. Pois é, uma bebezinha de 3 meses, mais uma motivação para fazer o que a gente faz, né? Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, pela minha história também, eu acho que a gente tem que reconhecer, né? Porque a gente se rala muito, a gente aprende muito, então, assim, gosto muito do que eu faço, sou apaixonada pelo meio que a gente tá, tanto de tecnologia quanto do campo. E estar aqui com vocês também foi um prazer muito grande, né? Encontrar vocês é sempre muito bom. A gente sempre troca uma ideia muito legal com o pessoal da SCAD, além de termos a parceria da integração. Estar aqui contigo também foi muito bacana. Obrigado. Então, agradeço demais. E a gente tem aí mais uns dias de feira. Vai rolar um bate-papo fora aqui também, né? Vai rolar nos bastidores um bate-papo. Então, minha gratidão por estar aqui. Espero ter contribuído um pouquinho. Com certeza. Com E certeza. tô super à disposição aí de quem tá nos ouvindo também, né? Eu gosto muito de trocar conhecimento, eu gosto de trocar experiência. Então estamos por aí. Boa. Obrigadão demais, foi muito legal estar com A vocês. gente que agradece, assim como o Gabriel já falou, não, né, assim, mais uma pessoa que vem aqui e ajuda nessa missão aí de que o produtor passe a entender o que ele vai conseguir, afinal, com esse negócio de dados, né, e tal. A autenticidade do teu tempo todo de trabalho e de aprendizado, como tu falou, né? Pô, eu comecei lá na tecnologia e, cara, tô em vendas, tô em CS e entender que as coisas têm esse processo e que tu pode ajudar muito, isso foi fantástico. Eu gostei muito de te escutar porque eu vi muita coisa que tu fez, por onde eu também passei, e a gente está no caminho certo, com certeza a gente vai poder ajudar cada vez mais Se Deus produtores. Isso Muito aí. obrigado. Aí, muito bom. Ivana, obrigado mais uma Obrigada. vez. Não vou me alongar nos agradecimentos, mas eu não conhecia a sua história, passei a conhecer hoje e sou um admirador, tá? Muito obrigado, que parabéns isso, pelo seu obrigada. trabalho. E eu acho que tu pode... eu conheço Farmbox.
É mesmo? Conheço, Será né? que tem esse módulo lá, não? Não, é Ela uma sabe, funcionalidade. Ela sabe É. se fez. Eu acho que tem. Ela sabe, mas ela não tem a dica. É verdade. Né? Tipo, não tem a mensagem lá no aplicativo. Ah, que ideia. Isso. Site. Então, Essa eu aí é acho a que... mensagem que a gente sempre passa aqui no final do episódio, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, que tá tudo organizado.